Olá, tudo bem convosco? Eu sou o Ricardo Crispim e este é o 19º episódio da segunda temporada do podcast Uma Velha Questão. Um minuto de silêncio pelas pessoas que acham que as estruturas residenciais para pessoas mais velhas, vulgarmente lares de idosos, devem ter horários de visitas. Foi este o post publicado nas minhas redes sociais que gerou sururu junto dos seguidores. E a forte reação que gerou, com comentários a favor e contra, levou-me à decisão de dedicar um episódio deste podcast a uma questão fundamental: a violação dos direitos das pessoas adultas mais velhas que vivem em lar de idosos. Em resposta a este post surgiu um comentário corajoso, diria eu, de alguém que, tanto quanto julgo saber, é diretora técnica de Umerpi e fã da Humanitude. Ou talvez não. O ponto de vista é muito simples e, para não incorrer em erro, cito algumas passagens deste comentário. Por considerar que não há nada a esconder e que devemos envolver sempre a família e fazer de tudo para que esta esteja presente, percebi, e acima de tudo aprendi, com a pandemia, de que as portas abertas a tempo inteiro para todos não é sinal de respeito pelos residentes, diz-se no comentário. Então, manter as portas abertas apenas para os residentes que recebem visitas é que é respeitoso? Embarcar em regras criadas pelos profissionais na casa dos residentes é que é ter respeito por eles? E ainda se diz neste comentário: envolver sempre a família e fazer de tudo para que esta esteja presente. Com horários de visitas? Como é que se consegue envolver a família existindo horários de visitas? E nas situações em que existem vários familiares a querer visitar os seus entes queridos em simultâneo, diz-se o quê? Não pode, porque temos a agenda cheia. Então, mas se for assim, como é que se envolvem as famílias e se faz de tudo para que estejam presentes? Pergunta que fica sem resposta com o seguinte comentário: chegávamos a ter familiares a passar tardes inteiras na instituição. Então, mas se a instituição é a casa dos residentes, porque é que a presença dos seus familiares deve ser limitada? E porquê é que os familiares não poderiam passar tardes inteiras na instituição? Mais uma questão: a presença dos familiares perturba a rotina da instituição ou desafia uma cultura de controlo? No comentário ainda se pode ler: excesso de ruído, excesso de estímulo, visitas que a dada altura conversavam com as outras visitas e não dão atenção aos seus, aumentando os níveis de ruído na instituição. E isto não é saudável. Ora, o excesso de ruído até poderia ser um argumento válido se estivéssemos a falar de uma casa mortuária. Mas não creio que seja o caso. Pelo menos, espero eu. Afinal, falamos de um lar de idosos, um espaço onde a vida continua e não de um sítio onde se espera pelo fim em silêncio absoluto. Mas vá. Concedamos o benefício da dúvida. Suponhamos que o ruído realmente incomoda os residentes. Nesse caso, por que razão a solução foi cortar o mal pela raiz, impondo horários de visitas rígidos? Não faria mais sentido envolver as famílias numa ou duas sessões educativas sobre os efeitos do ruído na vida das pessoas, por exemplo, com alterações neurocognitivas? Agora já estou a ouvir a desculpa clássica: mas os familiares a essas coisas não vão. Pois eu digo-vos que vão. As pessoas colaboram se souberem para quê e se forem envolvidas de forma ativa e se isso trouxer benefício aos seus entes. Enquanto persistir esta visão de que as famílias são um problema para as instituições, comentários como este vão continuar a brotar como cogumelos. E ainda se diz que isto não é saudável. Mas o que é que significa não ser saudável quando se tem familiares e amigos que trazem mundo e dinamismo para dentro do lar de idosos, conferindo vida ao espaço? No final do dia, os residentes estavam mais inquietos e ansiosos e os cognitivamente comprometidos muito agitados. Lê-se no comentário. Ora, já terá esta diretora técnica ouvido falar em síndrome do pôr do sol? Se não, recomendo que o faça rapidamente. Se sim, faça lá um esforço para colocar em prática as múltiplas dicas que existem para mitigar os seus efeitos sem violar os direitos das pessoas. No comentário ainda se pode ler: é necessário fazer aproximar as famílias, mas temos de garantir que as visitas são para fazer companhia aos seus. Então, mais uma vez eu pergunto: aproximar as famílias como? Com horários de visitas rígidos, curtos, com agendamento prévio? E porquê é que se tem de garantir que as visitas são para fazer companhia aos seus? Não podem os familiares do Sr. José fazer companhia também à Dona Elvira?
Dona Elvira é essa que tem raras visitas dos seus familiares. E por fim, a estocada final. O modo quanto baste deve ser encontrado por cada instituição, de forma a que todos e todas sejam respeitados e respeitadas na sua casa. Salve seja. Sua casa, salvo seja. Na verdade, a casa não é deles, nem nunca será enquanto existirem profissionais que veem os lares de idosos como o seu pequeno espaço de poder. Em vários episódios deste podcast tenho argumentado quão perigoso é infantilizar os residentes, tratando-os como incapazes de decidir, por exemplo, sobre a presença da sua própria família. E convenhamos que o argumento da humanização dos cuidados se esvazia quando a liberdade de convivência é limitada. É um discurso que não casa com o que é praticado. O exemplo disto é quando nos regulamentos internos está escrito que a instituição promove a autonomia e independência dos residentes, mas na prática, no mesmo regulamento interno, constam regras rígidas sobre horários de refeições, visitas, já para não falar que na prática os profissionais é que fazem as escolhas pessoais dos residentes, como a roupa que usam ou a disposição dos seus quartos, porque não há recursos humanos, porque não há tempo, porque estamos cansados. Num post recente partilhei o que a ciência nos diz sobre o impacto da Covid-19 nas ERP. Embora tenhamos visto alguns avanços, como a formação profissional e a melhoria na comunicação, as desvantagens são esmagadoras e superam de longe os progressos. Por exemplo, os residentes sofreram perdas significativas ao nível funcional, cognitivo e emocional, agravadas pelas restrições severas às dinâmicas de grupo e às visitas. Estas limitações não só isolaram os residentes, mas criaram rupturas relacionais profundas que levaram a um aumento dramático de sentimentos como a solidão, a depressão e a ansiedade. E quando falamos de isolamento, não podemos ignorar o impacto brutal da ausência da família, sobretudo para quem vive com alterações neurocognitivas. Os familiares não são meros visitantes, são peças fundamentais no cuidado, pois, à partida, conhecem como ninguém os hábitos, preferências e necessidades dos residentes. Por isso, é essencial reconhecer que as famílias não são um problema, mas sim um recurso valioso. Quando devidamente envolvidas, elas fazem toda a diferença no bem-estar e na qualidade de vida de quem vive em lar de idosos. Bem vistas as coisas, precisamos de meter o dedo na ferida para garantir a qualidade dos serviços de hoje e do futuro e ousar discutir perspectivas. E com isto não me parece vantajoso para a mudança que se pede embarcar em discursos perigosos e populistas, como o "não estou para fazer discussão de perspectivas" ou "neste momento, além de bem-falantes, precisamos muito de bem-fazentes". Todos, com os seus conhecimentos, somos necessários e, dada a gravidade e complexidade com que se encontram os cuidados às pessoas adultas mais velhas, todos somos poucos para alterar uma realidade que nós não queremos que seja a nossa. Porque se tudo correr bem, vamos querer que os nossos familiares, vizinhos e amigos nos visitem a qualquer hora no lar que nos vai acolher. Assim sendo, existe uma questão que carece de uma reflexão urgente. Como é que se protege a liberdade e se preservam os direitos das pessoas adultas mais velhas que vivem em lar de idosos quando partilham o mesmo espaço com alguns profissionais que, nas restrições que implementam e mantêm, constroem o frágil alicerce do seu poderzinho bacoco? Por hoje está feito. Eu regresso no próximo episódio do podcast Uma Velha Questão para mais uma conversa. É bom saber que estão desse lado. Obrigado pela vossa paciência, pelas vossas opiniões, por me obrigarem a pensar. Comentem, partilhem e até breve.